Fala pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estejam todos bem. Gentinha, então a gente continuando do nosso conteúdo, a gente estava vendo, por último a gente viu de reação a estímulos, né? Dos seres vivos. Agora a gente entra um pouquinho na organização celular e para isso vocês têm que saber a diferenciação que existe entre seres unicelulares, seres pluricelulares e como ocorre essa organização celular, tá? Então, seres unicelulares, como o próprio nome diz, são aqueles seres com uma única célula, né, que possuem uma única célula, e são os seres vivos mais simples do nosso planeta, tá? Os, os principais representantes desse meio estão as algas, alguns tipos de algas, né? Fungos, protozoários, bactérias, que são esses organismos mais simples. Então eles podem viver tanto em forma individual, né? Solto no meio ambiente, ou como é o caso de vários tipos de bactéria, viverem em colônias, tá? Como algumas algas e a maioria das bactérias viverem em grandes grupos, né, que são chamados de colônia. Então, como o próprio nome já diz, são aqueles organismos que possuem apenas uma célula e também podem ser chamados de organismos unicelulares. Ponto. Essa célula tem sim a capacidade de realizar tudo o que aquele organismo precisa para sobreviver, como respiração, alimentação, excreção, manter em equilíbrio todas as funções celulares que são necessárias para a sua sobrevivência, tá? Então ele tem essa capacidade de manter toda essa reação que é preciso para ele se manter com todas as suas funções principais ativas, tá? Dentro desse meio a gente tem como os principais representantes as arqueobactérias, né? Protozoários como o paramécio, que causa doenças, fungos e algas dentro desse meio, tá? Então, você tem tantos representantes que são procariontes, né? Que são células que não possuem núcleo, tá? Como células eucariontes, que são células que possuem o núcleo bem delimitado já, tá? Então, dentro disso a gente tem um outro exemplo que é as diatomáceas, né? Que de um ponto de vista assim unicelular são organismos muito bonitos, né? Se vê ao microscópio e tem essa diferenciação entre esse organismo com uma única célula. Então, alguns têm a capacidade de se movimentar, como é o caso de uma ameba, né? Ou como no caso das algas, não possuir locomoção própria, tá? Viverem fixos ou viverem em colônias em locais fixos, tá? Tanto a ameba quanto as algas, elas são representantes do que a gente chama de reino protista, tá? E temos algumas bactérias que se locomovem por conta própria, com o auxílio de cílios ou flagelos, que é o caso do paramécio, né? E podem ser diferentes quanto à forma de alimentação também. Alguns são autótrofos, né? No caso das algas, que realizam fotossíntese ou quimiossíntese, né? Que é aquela capacidade de produzir o seu próprio alimento. Quem é fotossintetizante pela luz do sol e quem é quimiosintetizante que degrada algum componente químico, como metano, como enxofre ou outro componente que ele acabe degradando no meio onde ele vive. E nós temos os organismos heterótrofos também, como organismos unicelulares, tá? Que precisam obter o seu alimento da natureza, dependem de um outro organismo para sobreviver. Quanto à forma de reprodução, esses organismos eles podem se reproduzir de forma sexuada, tá? Quando há troca de material genético entre eles, tá? Gerando indivíduos geneticamente diferentes. Eu já tinha comentado com vocês, quando você tem essa troca entre o meio, a variabilidade genética é muito boa
para dar continuidade para a geração, né? Para fazer com que aquela geração consiga adquirir mais características adaptáveis ao meio, ou ainda podem se reproduzir por reprodução assexuada, que é a mais comum entre esses seres. Justamente essa é uma das características que não leva eles assim a ter um desenvolvimento grande em organização, tá? Mas em caso de bactérias, por exemplo, que geram doenças, né, em nós, como é o caso, por exemplo, dos estafilococos, que gera como a nossa dor de garganta, né? Você tem essa duplicidade desse material. Quando você tem a troca gamética, né, quando eles fazem a reprodução sexuada, você tem uma possibilidade muito maior desse organismo sobreviver naquele meio onde ele está vivendo, tá? E a reprodução mais comum, que é a sexuada, é que ele vai duplicar aquele material genético dele e vai se dividir em duas células filhas geneticamente iguais. Isso, de um ponto de vista evolutivo, é ruim, porque você não guarda informação genética, né? E quando você não guarda informação genética, isso diminui a tua variabilidade, diminui a tua capacidade de sobreviver naquele ambiente que você está vivendo, tá? Então são células geneticamente idênticas, todas as características da mãe vão para as células filhas, tá? Podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, tá? No meio aquático, na água doce, no ambiente terrestre, tá? Como parasitas, como é o caso do paramécio vivendo no interior de outros seres vivos, e essa diversidade é bem grande dentro desse meio aí, principalmente quando a gente fala dos protozoários, né, que fazem parte desse reino protista, que são indivíduos microscópicos de vida aquática, né, e em sua maioria heterótrofos, tá? As células desses seres, elas possuem núcleo, né? Então, portanto, eles são seres eucariontes, tá? Ou seja, são células que possuem um núcleo definido. Então, como eles são seres que possuem uma grande variedade de seres vivos, eles são classificados de acordo com uma forma de locomoção, tá? Do tipo que ele se locomove, a classificação dele. Então a gente tem assim, dentro das características evolutivas que teve da Terra ali cerca de 2 bilhões de anos, né, que os seres procariontes predominaram na Terra, que são semelhantes às bactérias que nós conhecemos hoje. Os primeiros seres a apresentar célula com núcleo, eles surgiram bem depois, né, que apresentaram um núcleo delimitado pela carioteca, bonitinho lá no meio da célula. E esses seres eucariontes ancestrais provavelmente deram origem aos protozoários que nós conhecemos hoje, né? Então, as características são as mesmas, né? Como eles podem viver em colônias, né? Geralmente eles são heterótrofos, então eles dependem desses outros seres vivos para obter o alimento. Mas existem alguns também que são autótrofos, né? Que produzem seu próprio alimento através da quimiossíntese. Então são todos esses organismos agrupados no reino protista, né? Que protista significa o primeiro de todos. E tem uma diversidade muito grande de protozoários, tá? Vários deles ainda fazem parte do plâncton, que é um componente fundamental na cadeia alimentar aquática, tá? E aí eles são separados, tá? Dentro desse meio. Então o plâncton ele é composto de organismos aquáticos muito pequenos, né? Geralmente microscópicos, que são arrastados pelas correntezas das marés e dos rios, e alguns até apresentam uma estrutura de locomoção como flagelos ou cílios, né? Mas mesmo assim, dessa forma que, como eles são muito pequenos, eles não vencem o fluxo da água, então eles acabam indo de acordo com a corrente de água. E entre esses organismos planctônicos, né, a gente tem bactérias, cianobactéria, algas, protozoários, larvas de vermes e de insetos, entre outros
componentes do meio. E aí dentro desses componentes a gente tem a separação deles, né? Que são aquela separação que ocorre de acordo com o meio de locomoção. Por exemplo, assim, eles são separados em protozoários ameboides, protozoários ciliados, protozoários flagelados e protozoários apicomplexos, tá? São as separações que nós temos dos protozoários. Os ameboides são aqueles protozoários que se deslocam por estruturas denominadas pseudópodes, tá? Não sei se vocês já assistiram as meninas superpoderosas que tem o trio Ameba. Então, eles se locomovem por pseudópodes, né? São prolongamentos do corpo dele que se esticam e eles capturam o alimento por meio dessas estruturas que são chamadas de pseudópodes, né? Que são falsos pés. Então, são prolongamentos dessa membrana plasmática e do citoplasma da ameba, que quando se forma acaba mudando a forma dessa célula, né, pela movimentação dela. Então, os mais conhecidos são as amebas, né, que podem ser encontradas tanto em água doce como sobre folhagens úmidas em decomposição. Mas existem espécies de ameba que vivem na água salgada e espécies ainda que vivem dentro de outros animais, né, como do nosso próprio intestino, do intestino do ser humano, tá? E acaba ocorrendo assim. Uma curiosidade das amebas, assim, se a ameba ela suga, ela engole ou ela engloba o seu alimento, tá? O processo de pseudópodes, eles são responsáveis pela locomoção e para englobar o seu próprio alimento, esse processo de captura dessas partículas sólidas, né, com o uso de pseudópodes, ele é chamado de fagocitose, tá? Ele estica projeções, né, do próprio corpo dele, que são esses pseudópodes, e ele envolve aquelas partículas de alimento que vão ser englobadas. E daí ele é digerido no interior da ameba, que aproveita os nutrientes para a produção de energia e para o repasse de energia para os componentes celulares, tá? Como essa digestão ocorre dentro da célula, ela é chamada de digestão intracelular. É dentro dele que ocorre, tá? Dentro desse grupo de ameboides, a gente tem um grupo de protozoários com muitas características em comum, né? Que recebem o nome de radiolários, né? Que esses protozoários apresentam uma carapaça sólida e possuem formatos bem diferentes, né? Aí a gente tem os protozoários flagelados, né? O próprio nome diz, possuem flagelo que utilizam para movimentação. Um exemplo comum desse é o Trypanosoma cruzi, que é um parasita que é encontrado no sangue de certos animais, né? Os protozoários ciliados, que o próprio nome diz, em torno do protozoário tem muitos cílios, pelinhos assim, cílios como os dos olhos, dos nossos olhos, né? E se locomovem por essa movimentação dos cílios, né? Que são filamentos menores e mais numerosos que o flagelo. Então, além de permitir o deslocamento, eles também conduzem o alimento para o interior do protozoário, tá? O protozoário mais conhecido ciliado é o paraméstil, e nós temos aqueles protozoários ampicomplexos que eu comentei, né? Que são endoparasitas, tá? Ou seja, eles obrigatoriamente vivem à custa de outros animais, dentro dos seus corpos, dentro das suas células, e eles não apresentam estruturas de locomoção. Eles apresentam uma estrutura no ápice dele, na pontinha dele, né? Que auxilia a entrada dele na célula hospedeira, que é chamado de complexo apical, que é da onde vem o nome do grupo, né? E esses organismos eles se movimentam se arrastando pelo fluxo de líquidos do ambiente onde eles vivem, tá? E a reprodução deles também é separada em sexuada e assexuada, tá? A maneira mais comum é a assexuada. Eu tinha comentado com vocês, acho que na aula anterior, né, da divisão da planária, que essa divisão binária, né, só que nos protozoários as células, né, a cada célula se divide em duas
formando dois indivíduos idênticos, tá? E existem os protozoários que se reproduzem sexuadamente também, ou seja, formam gametas, né? Essas células reprodutivas que se encontram e se fundem formando um zigoto, que é uma célula que é resultante da fusão daqueles dois gametas lá e vai originar um novo indivíduo unicelular. E ocorre, por exemplo, no ciclo do protozoário causador da malária, né? E nesse caso a reprodução sexuada ocorre dentro do mosquito, tá? Quanto a isso aí, eles são muito importantes no nosso meio ecológico, né? Porque eles fazem muitas interações com os outros seres vivos e decomposições de matéria orgânica, reposição de nutrientes no meio ambiente como um todo, tá? Lembrem, pessoal, qualquer dúvida, segue o material em anexo aí, qualquer dúvida vocês anotem para a gente esclarecer na aula ao vivo, beleza? Um grande beijão, fiquem bem, até a próxima aula.